Preparem-se para uma jornada intelectual, pelas brilhantes ideias de um dos maiores pensadores da humanidade, Voltaire. Juntos, navegaremos por mares agitados do iluminismo, desvendando os mistérios da filosofia, política e religião, guiados pela fulgurante luz da razão. A jornada promete ser tumultuada, porém gratificante. Nascido, François-Marie Arouet, em 1694, Voltaire foi um verdadeiro colosso do pensamento, um rebelde com causa, que desafiou convenções e autoridades de sua época. Sua mente cortante como uma lâmina, e sua escrita cáustica, o colocaram no epicentro das principais controvérsias, resultando em exílio, prisão e perseguição. Contudo, nem mesmo as adversidades mais severas conseguiram silenciar sua voz. Voltaire jamais se curvou à censura, defendendo com bravura a liberdade de expressão e o poder transformador da razão. Voltaire era um incansável buscador da verdade, um guerreiro destemido, em uma cruzada contra a ignorância e a superstição. Inspirado pelos avanços científicos de sua era, empunhou a espada da razão, como sua única arma capaz de iluminar os recantos mais sombrios da mente humana. Em suas obras, criticava ferozmente o fanatismo religioso, a tirania política e a injustiça social, combatendo-os com a perspicácia afiada de um mestre esgrimista. Para Voltaire, a fé cega era o adversário mortal do progresso, um dragão que obscurecia a razão e aprisionava o pensamento. Ele advogava pela supremacia da razão sobre a crença dogmática, sustentando que a verdade só poderia ser alcançada por meio do escrutínio crítico, da investigação científica e do debate aberto. Sua obra Cândido, uma sátira mordaz sobre o otimismo filosófico, desnuda os absurdos da fé irracional e as consequências desastrosas da superstição, servindo como um farol para aqueles que buscam a verdadeira iluminação. Voltaire era um ardoroso defensor da liberdade de expressão, um paladino incansável da livre troca de ideias. Ele acreditava que a diversidade de opiniões era crucial para o progresso da sociedade, assim como a variedade de flores em um jardim contribui para a sua beleza. Em seu célebre Tratado sobre a Tolerância, ele sustentava que a multiplicidade de pensamentos deveria ser respeitada, mesmo discordando deles, pois somente por meio do embate de ideias divergentes poderíamos alcançar a verdade. A Igreja Católica e o regime absolutista eram os principais alvos das críticas de Voltaire, dois titãs que ele enfrentava com a coragem de um Davi contra Golias. Ele denunciava a hipocrisia e a corrupção da Igreja, expondo seus dogmas como castelos de areia diante da razão. Advogava pela separação entre Igreja e Estado, argumentando que a fé era um assunto privado, e que a religião não deveria ter qualquer intromissão na esfera política. Também condenava o poder absoluto dos monarcas, defendendo um sistema de governo mais justo e representativo, no qual o povo tivesse voz e poder de decisão. Voltaire era um ardente defensor da justiça social, um guerreiro lutando contra as desigualdades e os sofrimentos do mundo. Condenava a escravidão e o racismo, defendendo a igualdade de todos os seres humanos, independentemente de sua raça, origem ou crença. Em sua obra, Cândido, criticava a exploração colonial e a violência contra os povos indígenas, expondo a barbárie e a crueldade do homem, quando dominado pela ganância e pelo ódio. As ideias de Voltaire
tiveram um impacto profundo no mundo, ressoando como trovões ao longo dos tempos. Seus escritos inspiraram as revoluções americana e francesa, servindo como combustível para a chama da liberdade e da justiça. Contribuíram para o desenvolvimento da democracia moderna, da liberdade de expressão e dos direitos humanos. Mas será que as ideias de Voltaire permanecem pertinentes nos dias de hoje? Imaginem se pudéssemos trazer Voltaire de volta à vida, e apresentá-lo ao mundo do século XXI. O que ele diria sobre a internet e as mídias sociais, onde a liberdade de expressão nem sempre é acompanhada de responsabilidade? O que pensaria do avanço tecnológico e científico, mas também das guerras, das desigualdades e das intolerâncias que persistem? Seria ele estimulado pelo progresso humano, ou desapontado com os rumos que tomamos? Afinal, a luta pela razão, pela justiça e pela tolerância continua sendo a grande batalha da humanidade. E as ideias de Voltaire, como a luz de um farol, continuam a nos guiar nesse caminho. Voltaire foi um gigante do pensamento, que nos legou um patrimônio inestimável. Cabe a nós, herdeiros do Iluminismo, aproveitar suas ideias para edificar um mundo mais justo, mais luminoso e mais tolerante. Que a chama da razão, que ele acendeu, jamais se extinga. Obrigado pela atenção, e até a próxima.